Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu queria aproveitar o tempo de fala de hoje para tratar de educação, mais precisamente dos movimentos em defesa da educação que tem acontecido na nossa cidade e no nosso estado. Hoje, a greve dos profissionais de educação da rede estadual completa 3 meses. Eu estive agora pela manhã na Hebraica, lá em Laranjeiras, para assistir um pouco à Assembleia dos Profissionais de Educação. Saí de lá com a impressão de que a greve segue forte, de que ninguém iria propor o fim da greve na Assembleia de hoje, de que o movimento vem conquistando vitórias, como, por exemplo, a eleição direta para diretor das escolas, que já há mais de 10 anos não acontece eleição para as direções das escolas estaduais do Rio de Janeiro. E isso, inclusive, fere a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece a gestão democrática da escola pública, da universidade pública no nosso país. A greve também conquistou 2 tempos de aula para filosofia, e outras conquistas, mas ainda existe a batalha pela implantação do 1/3 do tempo da carga de trabalho para o planejamento. O 1/3 para o planejamento é apontado pela Lei 11.738, Lei Federal, que estabelece o piso nacional do professor. E diz que em 2016, 1/3 de planejamento tem que ser implementado em todo o país, para todas as escolas. E aqui no Rio de Janeiro, nem o Estado, nem a Prefeitura estão cumprindo a lei, e nem apresentam nenhum tipo de cronograma para estabelecer quando será cumprido o 1/3 de planejamento nas escolas do município e do Estado. Nós, profissionais da educação, lutam também para que os servidores do Estado não paguem pela crise provocada, entre outras coisas, por uma política de distribuição de isenção fiscal para os aliados do governador, que já, até agora já se sabe, quase 200 bilhões de reais de isenções fiscais praticadas pelo governo do Estado desde o início da era Sérgio Cabral. Esse processo da luta dos profissionais da educação vem sendo acompanhado pela mobilização dos estudantes das escolas estaduais, fazendo ocupações dos colégios em dezenas de escolas. Já falei sobre isso aqui, já falei sobre a minha alegria de ver o movimento estudantil agindo, atuando, que é muito melhor que os estudantes ocupem a escola, participem da luta, organizem debates, organizem aulas públicas, se organizem para lutar, do que os estudantes encarem o período da greve dos profissionais da educação como se fosse um período de férias. Então, desde o primeiro momento, eu venho apoiando a ocupação das escolas públicas e também defendendo o movimento de ocupação contra, inclusive, ações violentas, estimuladas pela Secretaria de Educação e por setores de extrema-direita na nossa sociedade, que estimularam um movimento que, inclusive, levou à agressão física de estudantes que fazem as ocupações nas escolas estaduais. Agora, eu fiquei extremamente preocupado com a notícia de que a Justiça determina o retorno das aulas na rede estadual. Na verdade, essa notícia aqui está distorcida, A nossa imprensa gosta de distorcer. A Justiça não determinou o retorno das aulas na rede estadual. O que a Justiça determinou é que os movimentos de ocupação das escolas não podem impedir a realização de aulas. Nas escolas que estão ocupadas, os estudantes em ocupação devem permitir que ocorram as aulas dos professores
que furam a greve, né, e dos estudantes que querem furar a greve. Me preocupa essa decisão por algumas razões. Em primeiro lugar, porque ela está sendo encarada de maneira distorcida em algumas escolas. Já estamos recebendo notícias, né, de que algumas direções tentaram interpretar como se a ocupação tivesse que acabar. Minha segunda preocupação é que, pelo que eu pude constatar pela mídia, há uma preocupação aqui da Justiça sobre acompanhar esse processo, mas ele está acontecendo sem que fique claro. Por exemplo, numa escola que tem, sei lá, 15 salas de aula, 3, 4 salas de aula estão sendo ocupadas, né? Existe uma demanda por 4, 5 salas de aula para que haja aula dos fura-greve, né? Tem direções de escola interpretando que os estudantes têm que abandonar todas as salas de aula. A Justiça não estabeleceu os detalhes de como vai se dar essa convivência entre as ocupações e os fura-greve, né? Então, eu acho importante que se preste atenção nisso para que essa decisão não seja utilizada como pretexto para acabar com o movimento de ocupações, como pretexto para fortalecer um movimento de criminalização e de agressão dos estudantes que participam da ocupação. Está ocorrendo também a ocupação da Secretaria Estadual de Educação. Eu estive lá no dia 30, cheguei no final da tarde, fiquei até o início da madrugada na porta da Secretaria Estadual de Educação, muito preocupado que não se repetisse, não é, a truculência que ocorreu poucos dias antes, quando o batalhão de choque expulsou à força os estudantes de dentro da Secretaria Estadual de Educação. Me preocupou muito a total falta de vontade da Secretaria de negociar com os estudantes. O secretário, os subsecretários debocharam e ameaçaram dos estudantes que estavam participando da ocupação da CEDUC. Num determinado momento, o clima ficou bastante tenso, mas houve uma negociação entre os estudantes e a Polícia Militar. A Polícia Militar chegou a se retirar do prédio e eu espero que a ocupação da Secretaria de Educação também seja respeitada, que não haja truculência, que não haja violência. Inclusive, o expediente não foi interrompido. Eu até registrei no meu Facebook um vídeo mostrando os profissionais da Secretaria de Educação saindo do trabalho normalmente às 18 horas, no final do expediente, com o rosto absolutamente tranquilo. Não tinha nenhum funcionário da Secretaria de Educação transparecendo qualquer tipo de incômodo com a presença dos estudantes ali, né? A não ser no final, um pouco mais tarde, saíram os servidores mais engravatados. Pelo que me informaram, alguns deles nem eram servidores da Secretaria, eram funcionários de empresas privadas que atuam nos programas de terceirização da Secretaria. Esses pareciam estar aborrecidos com a movimentação dos estudantes. Essa turma que usa terno e gravata não costuma ser muito confiável, né? Natural que essa turma aí seja justamente os que demonstram irritação com a luta dos estudantes. O Sá ficou incomodado, mas quem usa terno e gravata em geral não é confiável mesmo não, Sá. É uma constatação. Basta olhar para a política, né, e para outros campos da nossa sociedade. O terno e a gravata muitas vezes está acompanhado, a elegância da roupa muitas vezes vem desacompanhada da elegância da alma, né, de quem gosta de se exibir dessa maneira por aí.